Eu criei os personagens de Divertidamente no The Sims 4. Para você que não conhece, Divertidamente é um filme de animação onde as emoções têm vida própria. E eu consegui deixar eles idênticos ao filme, tanto na aparência quanto nas características. Eu fiz o raiva, a alegria, o medo, a nojinho e a tristeza. Eu achei que ia ser bem fácil deles conviverem entre eles, mas um personagem inesperado apareceu. Então vem comigo para entender o que aconteceu. Primeiro eles se mudaram para uma casa bem grande que cabia todos eles juntos. Então começaram a fazer o que eles queriam. Eu deixei eles livres para viverem como quisessem, eu só fiquei assistindo. E até aí tava tudo normal. O medo ficava andando assustado pela casa, a alegria tava dançando feliz escutando música no rádio, e o raiva foi do nada lá fora e chutou a lata de lixo e até derrubou ela. Mas quando eu fui ver o que a nojinha tava fazendo, ela tava cozinhando tranquilamente. Até que uma coisa muito ruim e aleatória aconteceu. O fogão pegou fogo e o fogo passou pra nojinha. E ela começou a gritar muito, tentando apagar o fogo que tava nela. Todo mundo da casa surgiu do nada tentando ajudar ela de alguma forma, enquanto ficavam gritando também, desesperados. Finalmente o fogo apagou, só que a nojinha ficou toda suja e assustada. Ela saiu correndo pro banheiro sem parar e foi tomar banho. Pelo menos ela ficou limpa. Mas ela continua muito tensa. Não sei porquê. Depois disso, todos da casa ficaram traumatizados. E quem mais sofreu foi a tristeza. O que faz sentido, porque normalmente ela já fica triste. Além dela também ter ficado tensa, ficava andando pela casa tão pra baixo que quase se arrastava pelo chão. Ela até conversou com a alegria pra tentar se animar, mas não deu muito certo e ela conseguiu fazer até a alegria chorar de tristeza. E depois ela tentou conversar com o raiva, só que sem nenhuma novidade ele ficou com raiva e brigou com ela. Depois do nada ela foi pro banco do lago e ficou dormindo sozinha por lá. Pra tentar se distrair, a alegria pegou o celular e acabou procurando um emprego. E ela começou na carreira de entretenimento. Ela até contou umas piadas pra tentar animar os amigos dela. E já aproveitou pra treinar um pouco a habilidade de comédia dela. A nojinha ficava limpando a casa inteira toda hora, sem parar. Deve ser porque ela tava com nojo de tudo, principalmente da cozinha. Até porque pegou fogo por lá e deve estar tudo sujo. O medo ficou muito mais assustado pelo que tinha acontecido. E por isso ele ficava andando muito mais assustado por toda a casa. Sem contar que ele tava com uma mania de arrumar as coisas. Mas pelo menos ele deixava a casa bem mais arrumada. Ele até foi lá fora levantar o lixo que o raiva tinha derrubado lá no começo. E a tristeza ficava o dia inteiro sem fazer nada. Só ficava dormindo no sofá no meio da casa o tempo todo. O dia passou e a alegria foi pro primeiro dia de trabalho dela como comediante. Enquanto isso, a nojinho ficou limpando mais ainda a casa, mesmo não precisando. E o medo tava se assustando com uma poça de água no chão da cozinha. E depois ficou conversando sozinho lá fora da casa. O cara não tá bem. O raiva tava muito bravo e foi tentar assustar a nojinho, mas não deu muito certo. E ele ficou com vergonha e saiu correndo de cabeça baixa pro quarto dele. E no quarto ele pegou o celular para procurar um emprego. E escolheu ser um agente secreto. Mas assim, secreto não é a melhor escolha para ele. Mas tudo bem, pelo menos ele ficou tão feliz que até construiu um castelo que estava desmontado no quarto dele. Bem, era o que eu achava, né? E mesmo com tudo isso acontecendo, a tristeza continuava dormindo sem parar. E lá fora da casa, o medo ligou pro bombeiro do nada, porque tava com medo do fogo. O bombeiro chegou correndo, mas não tinha fogo pra ele apagar. Então ele até pensou que fosse um trote. E até deu uma multa bem cara pra todos da casa por causa disso. Só que como ninguém nessa casa é normal, o bombeiro decidiu não ir embora e ficou sentado no sofá conversando com todo mundo da casa. Até que ficou de noite e o raiva brigou com o bombeiro pra ele ir embora porque já tava muito tarde. E enquanto isso, a tristeza continuava dormindo. No outro dia, depois de acordar, o medo decidiu procurar um emprego para se distrair e esquecer esse medo de fogo. Então ele decidiu ser autônomo e tinha 3 opções para escolher. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a câmera do jogo me levou lá pro primeiro andar. E eu não acreditei no que eu vi. A tristeza parecia estar passando mal, quando de repente ela caiu. Apareceu uma notificação de que ela tinha morrido de fome. Mas também, né, ela ficava dormindo o dia inteiro e até esquecia de comer. Agora deu ruim demais. Todo mundo ficou ao redor, chorando enquanto olhavam pra ela caída no chão. O raiva e o medo estavam se acabando de chorar, enquanto a própria morte surgiu do nada pra levar a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora.
Enquanto isso, a Nojinho tava ali atrás, no banheiro, limpando o vaso, como se nada tivesse acontecendo. Então a Dona Morte passou a foice na tristeza e transformou ela numa urna. Depois disso, a Morte ficou conversando sozinha com o espelho do banheiro e foi muito estranho de assistir. O Raiva sentou no sofá e começou a conversar com ela. Eu até achei que ia ser muito perigoso pra ele. Mas ela se sentou do lado dele e eles ficaram conversando por um bom tempo como se fossem grandes amigos. Até que o Raiva ficou, bem, com raiva pelo que tinha acontecido com a amiga dele, a Tristeza, e começou a gritar muito com a Dona Morte. Eu não acreditei no que estava acontecendo, mas ainda ia ficar bem pior. Ele continuou provocando ela ainda mais, até que eles começaram a brigar. Mas assim, brigar muito mesmo. Até apareceu uma notificação falando que essa tinha sido a primeira briga do Raiva. E a primeira briga dele foi simplesmente com a Dona Morte. Sério, esse cara é doido demais. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Nojinho estava limpando o chão da cozinha tranquilamente, como se o amigo dela não tivesse saído no soco com a Dona Morte. Finalmente a briga acabou e apareceu que a Dona Morte e o Raiva agora se desprezam. Mas assim, isso era o mínimo, né? Como é que vai gostar dela? A Alegria saiu pra trabalhar e ficou fora o tempo todo. O coitado do Medo ficou no quarto dele escondido debaixo da coberta enquanto chorava. E a Nojinho ficou sentada no sofá com a Dona Morte assistindo TV. Sério, eu não tô entendendo qual é a da Nojinho. Até que ela se levantou e falou que precisava ir embora. Mas agradeceu a Nojinho por ter passado um tempo com ela e disse: até depois. Passaram-se algumas horas e a Nojinho rezou pra urna. Ela brilhou e até tocou uma música estranha de fundo. Depois o Raiva também rezou pra urna e ela brilhou e também tocou a mesma música. Eu não tinha percebido nada de diferente. Até que de repente a urna começou a brilhar muito e apareceu a Tristeza como um fantasma. Ela tava vermelha e foi correndo pra geladeira. Eu acho que ela tava com fome, né? Até porque ela morreu de fome. Mas é estranho ela sentir fome de comida, já que ela é uma fantasma. Mas depois que ela comeu, ela ficou verde. Então acho que ela realmente estava precisando comer pra ficar melhor. Depois ela ficou chorando muito na frente da urna dela. Eu acho que é por isso que ela se chama Tristeza. Quando ela parou de chorar, ela decidiu testar os poderes de fantasma dela. E conseguiu até fazer uma estante flutuar, o que foi muito legal de ver. Então a Alegria finalmente chegou do trabalho e as duas ficaram conversando muito felizes na sala. Até que aos poucos todos da casa foram se reunindo para conversarem sentados no sofá. E apesar de toda a maluquice que aconteceu com eles, pelo menos eles terminaram juntos e felizes. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like para me ajudar e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Comentem mais ideias que vocês querem que eu faça. Até o próximo vídeo e tchau!